Fala pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês mais uma estratégia com bot. Dessa vez eu estou com um bot que trabalha com estratégia comprando abaixo de 8, só que toda vez que ele perde, ele muda a estratégia para comprar inferior a 4. Porém, o bot vai fazer a entrada com a mesma stake, como aconteceu aqui nesse momento do Martingale, como você pode ver aqui. Eu vou explicar toda a estratégia do bot, inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para você fazer o download do bot e começar a fazer os testes aí na sua conta virtual. Eu também vou deixar o link aí abaixo para você criar sua conta na Deriv, caso você ainda não tenha sua conta na corretora. Então pessoal, esse bot eu fiz aqui o teste na conta virtual e eu fiz testes com stake diferente. Eu vou começar analisando esse teste que eu fiz aqui com entradas de $1. Esse bot ele tem uma estratégia interessante que é o seguinte, ele começa comprando inferior a 8, então quando você vê aqui ó, o número final, se ele for 8 ou 9, o bot ele vai levar um loss. E aí o que acontece? O bot ele muda a estratégia. Quando ele toma o primeiro loss no inferior a 8, ele muda a estratégia para comprar inferior a 4. Essa modalidade inferior a 4, ela nos dá um retorno de 144%. Só que quando ele muda a estratégia, ele ainda continua na mesma stake. Tá? Como aconteceu aqui, o bot ele levou o primeiro loss, depois entrou com o Martingale aqui em cima, só que aí ele já entrou com a estratégia inferior a 4. Tá? Ele estava comprando inferior a 8, tomou o primeiro loss, mudou a estratégia para inferior a 4, porém ele continua com a stake de $1, né, que eu configurei aqui. Ele vai continuar com a mesma stake que você configurou no bot, e só após o primeiro Martingale, se ele tomar o loss novamente, é que ele vai mudar o valor da stake aí para buscar o lucro. Então nesse teste o bot ele fez 37 entradas, sendo que foram 25 wins contra 12 loss, tá? Então o número de acerto é alto, porque essa modalidade inferior a 8 ela costuma acertar bastante. Porém, o Martingale, como ele fica alto, se você for fazendo inferior a 8, fazendo essa estratégia no inferior a 4, você tem um número de Martingale um pouco maior, só que o retorno, né, o payout, ele é muito alto, tá? Como eu falei, o inferior a 4 ele costuma pagar aí 144%. E nesse teste você pode ver aqui que no começo foi bastante acerto. O bot ele pegou aqui o primeiro loss, que foi no inferior a 8, depois ele mudou para inferior a 4, tomou o loss aqui. E na terceira entrada ele já recuperou todo o prejuízo que ele levou aí nas operações anteriores. Aqui para cima também ele pegou um número maior de loss, como você pode ver. Nessa primeira entrada o bot ele saiu final 9, então ele perdeu. E depois foram 5 sequências, né, que foram inferior a 4, onde o bot ele continuou perdendo, mas aqui na sexta tentativa o bot ele já recuperou todo o prejuízo que ele teve aqui. Nesse teste eu fiz entrada com $1, então se você for fazer suas operações utilizando stake de $1, é melhor você ter pelo menos uma banca aí de $50 para você buscar lucrar com stakes desse valor, tá? Com $1. Mas você também pode utilizar esse bot para fazer entradas com stakes menores, como foi esse teste aqui, que eu utilizei stake de 0.40, buscando lucro de $5, tá? Você pode ver aqui que foram bastante acerto, como eu falei, essa estratégia de inferior a 8, ele tem muito acerto, tá? E foram poucos loss aqui nesse caso. O bot aqui ele pegou um loss, que o número de saída final foi 8, então ele perde. E aqui quando ele pegou o primeiro loss, ele mudou a estratégia para inferior a 4. E aqui ele perdeu, ele saiu com a vitória aqui na terceira entrada. Então vocês podem ver aqui que foram bastante acerto e poucos loss. No caso, testando aqui com um stake de 0.40, aqui ele pegou uma sequência de 3 loss seguidos e saiu aqui na quarta entrada, tá? Nesse teste que eu realizei aqui em conta virtual, o bot ele fez 66 entradas, sendo que foram 54 wins contra apenas 12 loss. Então o número de wins é muito grande, mas você tem que ficar atento em relação às stakes. Se você for entrar com stake de $1, é bom que você tenha uma banca considerável para você, caso pegue os Martingales aí no inferior a 4, você não venha ficar no prejuízo. Então é isso pessoal, vou deixar o link para download desse bot aqui abaixo do vídeo. Comentem aí abaixo nos comentários a sua dúvida em relação a esse bot, sobre essa estratégia. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.